Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Literai. Eu sou Anita Deac. Olá, eu sou Paulo Salvetti. E hoje a gente vai falar de referências literárias, mas antes de falar sobre esse tema, eu gostaria de contar um pouquinho a história do podcast, né? Vamos nos apresentar, né? E apresentar este projeto. Então, Literai é uma série de projetos que eu tenho. Eu tenho uma coluna na revista Vício Velho. Quem quiser conferir é www.viciovelho.com. Coluna Literai tá lá. E aí eu falo muito, né, de literatura no Instagram. Quem quiser me seguir lá também, AnitaDeac0. Fala o seu, Paulo. O meu é P-O-L, Paul Salvetti com 2 T's e I. Ou Paulo Salvetti também dá pra me achar lá, no Instagram. E aí o pessoal pedia muito podcast. Ai, faz um podcast, faz um podcast. E eu pensei que sozinho o negócio ia ficar muito monótono. E aí eu vi o Paulo falando no podcast de uma amiga minha e pensei, nossa, é minha dupla total. E cá estamos, começando esse podcast. Não, eu fiquei muito feliz também de ter sido convidado pela Anitta para sermos parceiros a partir de agora. E não, nem pensava em ter um podcast até então. Mas, curiosamente, eu estava numa fase super escutando vários podcasts e conhecendo aí a galera que grava podcasts, que tem vários legais de literatura. Mas também estava percebendo isso, como é legal quando é em dupla, né? Ou quando tem um bate-bola, assim, porque o negócio fica muito mais dinâmico, né, Anitta? É, mais divertido, né? É, mais legal. E não estamos só em dois, porque esse podcast traz escritores brasileiros contemporâneos maravilhosos. Hoje, para falar de referências literárias com a gente vai ter a Aline Bey. A Aline Bey ganhou um prêmio Toca, criado pelo Marcelino Freire em 2017, e com O Peso do Pássaro Morto, o romance dela, o primeiro romance dela, ela foi vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018, na categoria Autor com menos de 40 anos. Que legal, né, que a Aline tá com a gente. Não, e o livro da Aline, super sucesso, né? Não para de vender. Conheço 1000 pessoas que se emocionaram muitíssimo com o livro dela e, de fato, é um livro muito bonito, muito poético. Muito comovente, É, né? eu gostei muito de ler, muito legal. Que bom que ela tá aqui com a gente. E temos também Paulo Scott. Paulo Scott nasceu em Porto Alegre, é autor de 5 livros de poemas, 6 livros de prosa e alguns dos prêmios que ele ganhou, né? Ele foi vencedor do Machado de Assis 2012 e foi vencedor do Prêmio Açoriano de Literatura em 2016. Lançou no ano passado Marrom e Amarelo, que é um romance que está super bem comentado. Legal, né? Esse prêmio aí, não sei se todo mundo conhece, mas o Prêmio Açorianos é um prêmio local, né? Um prêmio lá do Rio Grande do Sul. Eu morei lá um tempo também, lembro bem de ouvir falar do reconhecimento desse prêmio, de como é importante. E que massa, né? E o Paulo publicou um monte de coisas e é romancista e poeta e editor também, né? Bem versátil, né? Que legal, né? Bem, vamos ao tema, referências literárias? Bora! Paulo, começa com as suas. Bom, quando a gente estava começando a ter ideia do podcast, eu fiquei primeiro pensando o que exatamente eu considerava o que eu considerava as referências literárias ou uma referência literária. E aí fiquei pensando que, num primeiro momento, acho que referência literária tem a ver assim com aquilo que ajuda a gente a edificar o nosso projeto poético, né? Porque, claro, a gente vai ter 1000 possibilidades de referências, 1000 coisas que nos inspiram e nos instigam a criar. Mas acho que, num primeiro momento, eu chamaria de referências literárias essas coisas que, de certo modo, me deram uma base assim, para pensar a literatura. E eu, na verdade, comecei a pensar a literatura primeiro como leitor, né? Depois eu estudei letras, então eu estudei literatura bastante na universidade, fiz parte de projeto de pesquisa com literatura. E num segundo momento é que fui começando a pensar em escrever algumas coisas. Nesse primeiro momento, a minha escrita tinha muito a ver com Caio Fernando Abreu. Olha. Eu sou super fã do Caio, acho o Caio maravilhoso, acho a literatura dele uma literatura incrível e de uma inventividade super referência, assim, para tudo que eu... não só para o que eu escrevo, mas também me abriu 1000 modos de pensar as coisas. Então, acho que o Caio foi fundamental. Agora, mais recentemente, quando eu me propus a escrever esse romance que eu publiquei o ano passado, eu publiquei um romance pela Reformatório chamado Cara Marfisa.
Aí sim eu comecei a sistematizar, vamos dizer assim, um pouco mais essa ideia das minhas referências. E aí, assim, não tem como fugir para mim de pensar no Guimarães Rosa, que é uma coisa que tá sempre, assim, de algum modo me influenciando. Acho que tem uma coisa no Guimarães que é ao mesmo tempo uma sonoridade e ao mesmo tempo uma complexidade, assim, com os modos de pensar, a sintaxe, e também o enredo, né? Enfim, o Guimarães é uma referência enorme. E, enfim, só para também não ficar aqui dando uma lista gigantesca, uma última referência que também foi importante, eu comecei a ler quando estava terminando de escrever o meu romance, e depois li tudo, e também vai influenciar as próximas coisas que eu tô começando a escrever agora, é a Helena Ferrante. Ai, maravilhosa. A Helena Ferrante é demais. Quando eu li primeiro a Amiga Genial, né, que foi a primeira coisa que eu li dela, da tetralogia, e primeiro que tinha muito a ver com o que eu estava criando ali no meu romance, né? A tetralogia também tem essa coisa de duas personagens mulheres e, enfim, e seus conflitos ao longo das suas vidas. E no meu romance também, coincidentemente, eu também estava trabalhando com duas irmãs, e, enfim, que tem ali suas questões, o enredo está um pouco em torno dos conflitos entre elas. Então, Helena Ferrante certamente foi uma coisa que mexeu comigo no começo da minha leitura dela e depois seguiu, assim, mesmo quando eu terminei meu romance, eu fiquei estudando ali com ela. E você, Anitta, quais as suas? Guimarães Rosa também, com Grande Sertão Veredas, que eu considero. Claro que eu não li todos os livros em língua portuguesa, mas dos que eu li, foi o livro mais espetacular que me causou um espanto. Mês passado, inclusive, eu reli, quase não dormi, porque eu fiquei 7 dias loucamente, madrugada dentro, relendo. Agora, é interessante, porque a primeira vez que eu li o Grande Sertão Veredas, eu também li como leitora só, fluindo. E aí, muitos anos depois, eu só fui reler de novo 10, 15 anos depois da primeira vez, né? E aí eu já tinha uma ideia de trabalho com as referências literárias que era completamente específico, porque eu já tinha virado editora de livros. Então, dessa vez, relendo o Guimarães Rosa, eu me atentei muito para os recursos que ele utiliza em Grande Sertão Veredas. Então, a minha leitura hoje em dia, o meu uso de referências literárias, ele tem muito a ver com as ferramentas e os recursos narrativos que os autores utilizaram em determinadas obras. Então, às vezes, quando eu quero trabalhar uma transição de terceira pessoa para primeira ou de primeira para terceira, eu vou para Almeida Faria, que é um grande escritor português, que inclusive influenciou o Raduan Nassar a escrever Lavoura Arcaica. Hum. Quando eu quero proximidade com o leitor, por exemplo, eu vou estudar um pouquinho Bukowski, se eu vou trabalhar numa linguagem mais corrente, se eu vou trabalhar com a vida cotidiana. Mas também não vou fazer uma lista gigantesca, mas assim, Fernando Pessoa, Maria Gabriela Liansol, eu sou muito apaixonada pelos portugueses, né? Ela é uma portuguesa, assim, fantástica. Até alguns acadêmicos dizem que ela vai suceder o Fernando Pessoa no cânone. Ela, eu já deixo indicado a trilogia, são 3 ou 4 livros chamado Geografia de Rebeldes. É uma tetralogia, uma trilogia. Agora eu não me lembro exatamente, porque eu acho que falta um para eu ler ainda. Uhum. Ela é incrível. Agostina Bessa Luiz, porque Paulo, essa mulher é muito doida, cara. Essa mulher tem uma coisa em aula de escrita criativa que o pessoal fala, não entregue característica de personagem, quase como uma verdade absoluta. Uhum. Ela entrega, só que cada vez que ela entrega, ela aprofunda a camada. Hum. Então é outro tratamento da entrega, né? Mas quem? Ah, impossível. Não vou ficar dando uma lista gigantesca, não. Vou parar por aqui. A gente vai falando dos livros aos poucos também, né? Isso que você estava falando agora me despertou a curiosidade de pensar assim, quando você passa a ser um editor como você é, o modo de ler certamente muda, né? Porque não dá para você deixar de ser editora, geralmente, quando você está lendo, né? Mesmo que você esteja lendo sem editar o livro, o olhar de editora está ali presente naquela leitura, né? Então, eu imagino que, por exemplo, o fato de você ler como editora já te faz ter uma relação com as referências diferentes. Assim como eu já sinto que, depois que eu comecei a escrever mais regularmente, a minha qualidade de leitura também muda. Então, o jeito de eu reconhecer uma referência ou, né, de estudar uma referência também muda, né? É louco essa multiplicidade, né?
Muda completamente porque a gente está numa chave de aprendizagem, né? Então, para você aprender utilização de recurso, se você quer fazer um belo de um fluxo de consciência, por exemplo, vai ler Virginia Woolf. Uhum. Porque aí você pode, inclusive, começar a utilizar as referências na primeira, o primeiro ferramental que ela te dá, que é a imitação, que é uma das possibilidades. O Raimundo Carreiro tem um livro, não sei se você vai lembrar o nome, eu não me lembro agora, sobre a escrita. Também não lembro. Mas é Nossa, lindo é esse livro, ótimo esse incrível. livro. Gente, procura no Google, vocês acham. Livro sobre escrita, Raimundo Carreiro. E aí ele coloca que ele começou, nesse livro, né? Ele colocou trechos de clássicos. Então ele começa imitando. E aí ele vai mudando aos poucos, mas ele começa imitando, eu acho que para tomar pulso, né? Para aprender de fato certas utilizações. Isso é um jeito bom de começar. Não, e legal que você fala isso, que eu estava pesquisando agora sobre o Raimundo Carreiro, inclusive. E aí eu vi uma história muito boa, que foi a seguinte: o Raimundo Carreiro, eu não sei se foi exatamente o primeiro livro dele, mas acho que foi um dos primeiros livros dele. Ele era muito apaixonado por Guimarães Rosa, como nós, Uhum. e não à toa, né? E ele então foi escrever um livro de contos e devia estar com o Guimarães ali. Guimarães também. Pulsando. Também o Guimarães fica falando coisinhas no meu ouvido, às vezes que eu preciso falar, às vezes, deixa eu ficar quieto, Guimarães. Ele devia estar com o Guimarães a toda ali nos ouvidos dele. E ele então escreveu um livro de contos inteiro, muitíssimo inspirado em Guimarães, e mandou para a editora. Se eu não me engano, era a Civilização Brasileira. E depois de um tempo, ele teve um feedback do editor dizendo que, enfim, eles estavam recusando a publicação do livro dele porque era uma imitação estúpida de Guimarães Rosa. Nossa, que pancada. Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso, bom, agora você lembrando desse detalhe aí, desse processo dele de trabalhar com as referências a partir da imitação e depois ir descolando dela, deve ter sido provavelmente um processo pelo qual ele passou e por qual vários de nós passamos, né? Que é a gente começar a entender o que é a referência e o que é o que a gente está escrevendo, né? O que será que é? Como será que se faz isso, hein? Eu penso assim que a referência literária sempre tem que ser ponto de partida, não ponto de chegada. Inclusive, muitas vezes o autor iniciante, ele está tão apegado a determinado autor que ele tem como meta chegar a escrever exatamente como e na mesma linha daquele autor. E isso não faz muito sentido porque uma vez a gente estava conversando, Paulo, e você mesmo disse que a literatura também não é só feita de uso de recursos, né? Que tem toda a história do autor, que tem toda a subjetividade do autor. Então, mesmo que esse autor iniciante ele queira fazer literis tal qual fulano de tal, não vai rolar, porque ele é outra pessoa, né? Então, o Uhum, máximo que vai conseguir atingir é uma paródia pobre. uhum, E aí não vai dar certo. Porque quando a gente vê uma obra, que eu acho que foi o que aconteceu com o editor do Raimundo Carreiro, que não tem uma singularidade própria daquele autor, que é só realmente uma cópia, é, se dá para reconhecer muito facilmente essa referência, aí eu acho um problema muito sério. uhum. Não, e eu fiquei pensando agora, por exemplo, a gente sabe, né, tem uma série de livros, que são os livros que a gente chamaria de uma literatura mais comercial, que eles têm recursos muito facilmente reconhecíveis, estruturas muito facilmente reconhecíveis, e por isso a gente vê uma similaridade grande, né, entre vários desses livros. Agora, se você escreve um livro que se parece Guimarães Rosa, É. quer dizer, a gente não tá falando do comum ali, né? Fez igual o cara que faz todos os seus livros iguais, é uma coisa. Agora, o Guimarães Rosa, ele é dono de um projeto estético absolutamente peculiar, né? Absolutamente particular. E aí, então, com certeza fica muito mais fácil de você reconhecer e dar nome para a referência, né? O que não vai ser muito bom, então, né? Se a gente está buscando um escritor inovador e que está querendo, enfim, fazer uma literatura contemporânea de qualidade, né? Eu sempre indico o Grande Sertão Veredas para os meus alunos. Eu falo assim, pelo amor de Deus, leia para ontem, sobretudo para quem quer ser escritor, porque o Guimarães ele fez com perfeição tudo o que ele se propôs naquele livro. Então, o desenvolvimento de personagem é incrível, o nível de subcamada é incrível. Tem uma questão também que é a mistura do registro, né, que é o tom do texto. Então, ele casa o registro popular com o registro erudito e aí ele constrói outra coisa. Então é um livro realmente absolutamente fantástico para estudo, esses estudos bem específicos, né? Não, isso que você estava falando de uma conversa nossa anterior, eu também fico sempre pensando isso.
quando a gente vai escrever, nós somos sujeitos, né? Nós somos pessoas com vidas particulares, com histórias de vidas particulares, e nós somos pessoas que lemos o mundo e lemos a literatura, lemos as coisas de modos singulares. Né? Por mais que a gente não perceba, às vezes o que talvez aconteça com a maior parte das pessoas que não tem essa urgência ou essa questão, essa preocupação, né, com esse tipo de reconhecimento, o que acontece é que às vezes isso passa batido. Mas quando a gente é escritor, eu acho que a gente tende a começar a reconhecer como é que a gente lê as coisas. Isso eu acho que é uma coisa importante também. Então, e quando a gente olha ali para a obra do Guimarães, tá muito claro ali que aquilo é fruto de um enorme projeto, né? Não é uma coisa que alguém sentou na frente do computador altamente inspirado e computador não, porque ele não escreveu no É. computador, né? Inclusive, a gente não teria acesso àqueles cortes maravilhosos que ele fazia à mão, né? Umas imagens dessas dele editando, né, com tudo datilografado, depois escrito em cima e reescrito, né? Mas o que eu ia dizendo era isso. Então tem uma subjetividade que ela, quanto mais a gente conhece sobre ela, embora ela seja um campo infinito, não sei se é infinito, mas quase, quanto mais a gente conhece da nossa subjetividade, acho que mais a gente consegue ir entendendo que uso, que modos a gente vai trabalhar com aquela referência. Né? Então, por exemplo, no projeto ali do Guimarães, dá pra gente ver que tem mil coisas, né? Por exemplo, o modo de ele enxergar a língua tá muito Uhum. claro ali, né? O projeto que tem, o estudo que ele faz das palavras, de construção ou de resgate das palavras, né? Quer dizer, ele usa ali palavras arcaicas e mistura elas com palavras inventadas, e tudo isso para construir uma ideia que é uma espécie de de um regionalismo que não é exatamente regional, enfim. É, eles chamam até de transregionalismo, né? Que ele Trans. transcende o regionalismo. Tem uma coisa que eu amo, que é essa subversão que o Guimarães faz, no uso da preposição. Tem frases que normalmente, né, aquelas preposições não existiria, então ele trabalha com adição de preposição. Quando eu li essa última vez o Grande Sertão Veredas, eu pensei, olha que coisa interessante, de repente eu posso tentar fazer o contrário, eu posso tentar tirar as preposições. Então, às vezes, Hum, você pega um autor que é referência para você e você não precisa imitar ipsis literis ele. Você pode fazer ajustes em relação a algumas escolhas dele para que você possa construir as suas próprias escolhas em direção à singularidade. Eu queria fazer só uma diferenciação importante que muitos autores iniciantes ficam muito preocupados em serem originais, né? Originalidade depois de James Joyce, depois o Flaubert, é muito difícil, né? Cada um trouxe uma quebra específica para a história da literatura. Então, mais vale você encontrar o seu jeito, que você estava falando de visão de mundo, né? Que cada uhum. um vai ter a sua visão de mundo. Então, acho que seriam duas coisas: a sua visão de mundo, que está no terreno abstrato das ideias, da construção de pensamento, e a sua subjetividade também na forma do texto, né? E as coisas estão todas cruzadas, né? Tudo, dialética total. Uhum. E também tem isso, né? Por exemplo, tomando aqui o Guimarães, que está sendo nosso grande Ai, meu Deus, norteador, é muita paixão. tem uma coisa que, então, a gente ainda tentando ali fazer reconhecimentos de referências, é, dá pra gente ver que tem ali um estudo que não está interessado só na. Por exemplo, o Guimarães não leu só literatura para escrever o seu projeto estético, né? Tem Uhum. ali um estudo amplo de mil coisas, né? Desde filosofia, certamente, porque ali tem, né, altíssima filosofia, não só em Grande Sertão Veredas, né? Eu também sou apaixonado por primeiras histórias. Ai, é Nossa, lindo. aqueles contos. Quando eu estava na faculdade ainda, enfim, acho que foi quando eu li pela primeira vez Guimarães. Eh, e aí li pela primeira vez primeiras histórias, que é geralmente por onde as pessoas começam a ler Guimarães, né? E eu fiquei tão apaixonado. Eu já trabalhava como ator, eu também tenho um trabalho como ator ainda. E eu fiquei tão louco naquilo, eu li tantas vezes aquele livro que eu resolvi fazer uma peça sobre isso. Eu fiz uma peça chamada De Repente Um Dia, que era a partir de alguns contos do Primeiras Histórias. E assim, estudando intensamente, transformando aquilo, né, na sala de ensaio, a gente ia se deparando com esse alto grau filosófico, né, de modos extremamente
surpreendentes, né, de resolver a ação, de pensar as saídas. E certamente isso não é um projeto de alguém que só ficou lendo literatura, não é? Ah, eu acho muito importante sair da ficção, né, para a construção do próprio caminho como autor. Se você pega liberaram, inclusive, vale a pena pesquisar no Google, a biblioteca pessoal do Fernando Pessoa. Hum. Digitalizaram algumas coisas e outras não, outras só têm o título. O homem lia de tudo. Ele lia, literatura hermética, ele lia Helena Blavatsky, ele lia sério, é inacreditável, ele lia botânica, geologia, geografia. Então, assim, isso tudo, né, é um cruzamento de ideias que vem de diferentes lugares e que não tem exatamente só a ver com a ficção, e lia muito ficção, logicamente, porque aí você amplia o seu repertório, né? Como é que Uhum. é você, assim? Em que você busca referência além da ficção? Eu sou curioso de ler várias coisas, mas acho que principalmente eu tenho me interessado por ler uma filosofia que não sei se é exatamente filosofia, né, sei lá, um campo expandido ali a partir da filosofia. Tenho muito interesse de pensar uma literatura, eh, contemporânea e que possa também fazer então diálogos com, os modos de os corpos estarem no mundo no presente. E, recentemente eu estava estudando um livro que inclusive é uma referência também para mim, para o meu próximo romance, que eu estou ainda naquela fase de estudando para e de vez em quando rabisco uma coisa aqui, outra ali. Ai, que delícia. É uma fase maravilhosa, né. Não, todas as fases da escrita desse meu primeiro romance foram maravilhosas. Quando eu ouço essa galera falando: "Ai, meu Deus, o sofrimento de, ai, não conseguir Ai. escrever", eu fico pensando assim: "Nossa, gente, que eu não espero não passar por isso, porque até agora eu só me divirto". Mas enfim, e eu li eu tinha lido já um primeiro livro do Paul Preciado, que é o Manifesto Contrasexual, mas eu li um recente que é o Texto Junkie. Puts, que livro incrível e quantas portas se abriram para mim lendo aquilo. Texto Junkie, Sexo, Drogas e Biopoder na Era Farmacopornográfica. E é assim, o cara ele revisa o Foucault, atualiza o Foucault, na verdade, ele traz o Foucault para agora, né, aquilo que aquela sociedade que Foucault estava pensando ali no século XIX, ele traz para agora e pensa assim: "Meu, agora estamos na era farmacopornográfica". E é um livro que tem me inspirado muitíssimo e certamente, é uma referência então dessas que estão para além do campo da literatura, né, vai servir como referência literária para mim, para o meu projeto literário, mas que não são de literatura. E você, tem lido o quê de inspirador? Eu busco muito referência na não ficção também, gosto de filosofia, gosto eu encaro biografia, por exemplo, como ficção, Uhum. né, porque para mim não faz sentido que um recorte queira contar a vida de alguém. As pessoas são mais o que aconteceram com elas, onde elas nasceram, e eu acho que elas são mais até do que os sentimentos que são não é registrados, que são recuperados, né, por quem escreve, eles olham as relações dessas pessoas e recuperam alguma coisa, mas eu acho que o ser humano vai muito além disso, então eu encaro como ficção. Além de biografia, e filosofia, né, eu comecei com antropologia, porque até uma seguidora minha do Instagram foi minha leitora beta do No Fundo do Oceano dos Animais Invisíveis, que é o meu próximo livro, e ela falou pra mim: "Mas isso aqui é antropologia pura". E eu tive só um Hum. semestre de antropologia na faculdade, então eu tô recuperando. Inclusive foi uma loucura, porque eu li A Queda do Céu do Schopenhauer, Sim. que é um livro maravilhoso, e ainda bem que eu terminei de ler esse livro depois de ter escrito o meu, porque eu fiquei embasbacada. Eu realmente estou falando do que o Schopenhauer fala ali, dessa coisa da mitologia indígena, do pensamento indígena, dos seres que pensam e existem e não tem essa hierarquia, né, que nem na nossa sociedade ocidental, que o homem é o centro de tudo. E aí foi uma loucura. Então, assim, me inspiram muito esses pensamentos, mas pra você ver, não foi uma referência antes, mas vai ser uma referência para agora. E gosto muito de sair total, artes plásticas, né, gosto muito de Hum. quadros, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. Eu até usei o Toulouse-Lautrec para dar um exemplo de singularidade. Tem um quadro do Toulouse, acho que é Bailarina, né, que o pé da bailarina, ele tem um desenho que não respeita a anatomia de um ser humano.
ele fez a releitura do pé dele, o Toulouse-Lautrec, é o pé dele, e isso é a singularidade. Você não precisa retratar exatamente aquilo que você vê, você precisa colocar uma camada sua na sua linguagem, na sua narrativa. Que interessante. Mas ó, já que você entrou nessa questão aqui, vamos só dar um spoilerzinho pra galera sobre esse próximo romance aí. A Anita Deac, então, está em vias de publicar o seu próximo romance, Ai, que eu pude ler, tá? Morrendo de inveja. ah, Já li, eu achei uma maravilha. E é um romance que tem um monte de questões. eh, Quer dizer, ele tem parte de várias questões da realidade, né? Então tem várias implicações ali, sociopolítica, da história do Brasil e tal. Imagino que isso demandou uma super pesquisa, né? demandou e foi particularmente delicado, porque eu vi muitos documentários, né, o meu livro se passa na ditadura militar, parte dele, então eu tive que ver muito da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual da Verdade, estudar a guerrilha do Araguaia, que é uma das contextualizações. No entanto, eu tive que ter muito cuidado porque eu queria fazer ficção. Uhum, Então eu precisava filtrar o que caberia e como transformar isso de modo a não me sentir absolutamente obrigada a fazer um romance histórico, porque não é um romance histórico, é um romance de formação, que uhum. acompanha a trajetória de um personagem desde a infância até a velhice, né. Você gosta muito de audiovisual também, não Eu é, como adoro. referência? Eu também sou ator, né? Então acaba que um dos espaços de estudar atuação. Bom, cinema serve pra tudo, né? Cinema. Eu fiz um movimento assim de usar muito o cinema pra tentar encontrar climas pro meu romance. Eu me lembro que, como meu romance tem uma coisa meio. É uma história familiar e tem uma inspiração na história da minha família, e tem uma coisa de. Uma espécie de um regionalismo, e tem uma coisa que meio latina, assim, eu acho. Eu lembro que no momento que eu estava escrevendo, eu fiz uma listinha de filmes que eu me lembrava de ter visto quando era criança na minha casa. Olha só. Por exemplo, e depois retomei esses filmes. Por exemplo, um que eu lembro muito é aquela versão do Como Água para Chocolate, Hum. que aliás, o Como Água para Chocolate é um romance que eu amo, da Laura Esquivel. E aí então vi esse filme, vi um outro também que eu achava que tinha um pouco a pegada, que é aquele Casa dos Espíritos, Hum. que também é, né, uma versão do romance da Isabel Allende. E mas aí, na verdade, quando eu parei pra ver esses filmes, eu me dei conta que a memória que eu tinha deles era muito diferente do que foi. Tanto é que eu achei uns Porque filmes. você era outra Eu pessoa, era né. outra pessoa. E eu achei uns filmes chatos, assim. Eita. Meio. Eu fiquei vendo demais ali as estruturas americanas de fazer cinema e tal. Esses filmes quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E a memória que eu tinha era que eram grandes invenções cinematográficas. Olha, a gente muda tanto pra isso, né, de achar de repente depois o filme ou o livro chatos, como às vezes Uhum, acontece o contrário, né. Eu uhum. lembro quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei 3 vezes o A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera, achei Sim. insuportável, e depois Realmente insuportável. mas depois, muitos anos depois, eu já li 3 vezes esse livro, porque particularmente eu gosto. Então aquilo que não funcionou pra mim com 13, 14, já não me lembro mais, depois funcionou. Então Uhum, eu acho que às vezes vale a pena você sair dessa coisa no caso dos livros específicos, né. Vale a pena sair da barreira do gosto ou não gosto e dar uma nova chance, porque aquilo que você não gostava antigamente pode de repente virar uma referência uhum. literária pra você, né. Sim. Não, eu acho que, essa coisa de a gente estar muito abertos, né, ao que pode nos inspirar, o que pode servir como referência, realmente tem que ir muito além do gosto, né, porque às vezes, são tão improváveis as coisas que acabam nos apaixonando, né, eu digo num sentido mesmo da relação que a gente estabelece com as coisas, né. Então às vezes, eh, sei lá, às vezes a gente tem uma tendência de valorizar demais, alguma coisa que todo mundo valoriza, né, ou que sejam os clássicos, ou que seja, sei lá, um filme que ganhou muitos prêmios e tal. E às vezes, não é bem por aí, né, às vezes tem coisas ali que podem nos surpreender enormemente. Inclusive, vamos aproveitar agora para ouvir o Paulo Scott, porque a fala dele toca justamente nesse ponto. Então vamos lá, Paulo Scott. Bom, essa proposta de falar sobre referências literárias é bastante interessante e ela me possibilita afirmar mais uma vez que as referências, para quem está atento,
elas são sempre parte de uma composição mutável. E para isso, evidentemente, você não pode estar resignado ou contente na sua posição de pessoa que compreende e elenca o que vale a pena, o que não vale a pena, e cristaliza e canoniza. Por isso, posso dizer que minhas referências literárias são o Sartre, Genet, Camus, Graciliano Ramos, Machado de Assis, Lima Barreto, Clarice, como também são os jovens poetas que me mandam seus originais, o romance que eu tive a oportunidade de fazer preparação recentemente, deve sair este ano pela Companhia das Letras, de um talento excepcional, um jovem nome da literatura brasileira, como também Maria Valéria Rezende, Elvira Vinha, importantíssimo Luiz Rufato, Não Há Nada Lá do Joca Terron, Malaquias da Andréa Del Fuego, Mãos de Cavalo de Daniel Galera, o livro da Aline Bey, toda a poesia imaginável nesta onda, com essa dicção feminina, gay, que contempla nomes importantíssimos. Tudo isso é referência. Como eu tenho muita dificuldade também em falar do meu processo de escrita criativa, né, o meu processo de escrita, sobretudo para quem já dedicou alguns anos para, digamos assim, a condição de escritor em tempo integral, esse tipo de declaração, estabelecendo roteiros para a criação, que pode ser comparado a essa proposta também, no meu caso, né, de elencar as referências, isso me parece, em face da minha realidade, um pouco, digamos assim, complicado, e não me autoriza a afirmar, assim, de uma forma absoluta as referências. O que eu posso dizer é que o leitor que se formou dentro da minha cabeça e que é o leitor crítico do que eu escrevo, ele é a decorrência direta dessa composição que está sempre mudando, está sempre se transformando. E, nesse sentido, eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas que, de alguma forma, se inquietam e propõem a renovação da tradição literária, porque a referência, repito, para quem está atento, ela é sempre alternável. E por isso que é bacana a arte, e por isso que é bacana a realidade literária. Sempre é um novo nome, um nome que surgirá do nada e nos abalará e nos fará olhar o mundo de uma forma diferente, e para quem escreve, nos fará olhar a nossa própria obra de uma forma diferente. Legal, então aí ouvimos o Paulo Scott falando sobre suas referências literárias. E legal que então bem na continuidade do que a gente estava falando, o Paulo vai aí dizer tanto de um corpo de clássicos, né, de referências que são escritores que a gente conhece, que a gente costuma ler, precisa ler até, né, quando a gente faz um trabalho como escritores, mas também de uma amplidão de outras referências, né? Por exemplo, essa coisa que ele falou dos jovens poetas, ou desse livro que ele está editando. Então, como que as coisas que estão aqui, de algum modo, dialogando com o nosso presente, inclusive literário, também são importantes, né? Para a gente oxigenar as nossas referências, as nossas criações, né?
Eu particularmente eu leio mais no meu tempo livre de pesquisa, né, eu leio mais clássicos, porque eu fico pensando que eu não vou ter tempo para ler tudo que eu gostaria antes de morrer, e porque eu acho que os clássicos são especialmente importantes para a formação do autor, né. Como eu edito literatura contemporânea, então eu já leio esses livros atuais, inclusive de autores diferentes, né, tempos de carreira, jovens, que têm mais livros publicados. Então eu já cumpro com o meu trabalho, eu tenho essa sorte de já cumprir com o meu trabalho com a literatura contemporânea. Mas eu sempre valorizo muito os clássicos, porque eu acho que assim, a gente, lógico, né, tem que estudar as questões históricas e sociais que fizeram de determinados livros, clássicos entrarem no cânone, tem isso também. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa no estado da arte, né, de por que James Joyce entrou para a história da literatura, por que Eduardo Jardim entra na história da literatura com o trabalho que ele fez com Fluxo de Consciência, que foi ali publicado pela primeira vez, eu acho importante sim a gente valorizar, né, essa leitura de clássicos para aprender com os recursos. Eu faria ali, no meu caso, sinceramente, todo o meu tempo de pesquisa é para os clássicos, mas se você é um autor iniciante, se puder deixar um 50-50 aí, 50-50-50. Isso é bom porque não é exatamente 50. É. É 50-50. 50. Inclusive, a gente pode fazer um podcast sobre isso, eu acho, que é, né? Por que ler os clássicos? Porque tem muita coisa para falar aí, né? E é muito interessante essa sua abordagem aí de pensar os clássicos como estudos de referências, né? De modos de criar, né? O que a gente pode ler ali. Mas nesse momento da minha fase de leitor, assim, eu tô muito mais apegado aos contemporâneos do que aos clássicos. Embora, né, claro, volta e meia a gente tá lendo ali uma coisa ou outra fora desse escopo, mas eu tenho uma tendência de ler os contemporâneos agora porque tem me interessado muito, isso que eu tava falando antes, né? Eu tô interessado muito com é, uma literatura que dialogue com o presente. Acho que isso também é um tema da minha literatura. Então me interessa muito saber não só as questões, né? Não só esse projeto estético, mas pensar mesmo essas visões de mundo que esses romances contemporâneos trazem e que me parecem estar em diálogo com as minhas necessidades, as questões pelas quais eu tenho. As questões que têm me movido, né, literariamente. Então acaba que você é a rainha dos clássicos e eu a dos contemporâneos neste momento. Maravilhoso. Olha que dupla perfeita. Tem uma questão que dessa coisa do agora, né, que eu colocaria também, que é muito importante a gente ter em mente, que é a literatura ela tem a capacidade de ser atemporal. Mês passado eu também estava relendo Angústia, por exemplo, e tem um trecho ali que poderia ser deslocado sem mudar uma vírgula para a realidade, né? Quer dizer, é um texto que retrata questões humanas que estão em evidência em 2020, apesar de ter sido escrito décadas antes. Mas eu acho que as questões humanas elas independem do tempo, né? Somos todos aqui pensando na morte, na angústia, na solidão. Então, claro, cada época vai ter o seu tratamento, mas as questões humanas permanecem. Então, nesse sentido, porque eu acho tão importante pensar que muitas vezes um clássico ele também pode trazer uma atualidade absoluta na leitura, né? E não só a pessoa que está escrevendo agora, por exemplo, apesar das abordagens serem diferentes, né? Claro, claro. Não, e também o que faz com que um clássico se torne um clássico, né? Muitas vezes tem a ver com isso, né? A possibilidade de aquilo reverberar em qualquer tempo e fazer sentido para qualquer tempo, né? Então, certamente que tem isso, os livros clássicos eles têm estão permeados por essa possibilidade de atualização, né? Que é muito legal. Mas acho que ainda, só retomando mais um pouquinho a fala do Paulo, acho que tem uma coisa importante ali nas coisas que ele disse, que é essa nossa. A gente às vezes tem uma tendência de canonizar demais as coisas, né? Quando ele está pensando em não canonizar, eu acho que, pelo que eu entendi ali do pensamento dele, eu acho que também é uma ideia de não necessariamente precisa existir uma hierarquia tão grande, né, que distingue o clássico de uma referência do presente, né? Então, às vezes, uma coisa que foi escrita há 200 anos pode ser tão impactante para a sua literatura quanto o romance do seu colega que você
que você pode ler né, no original e também aquilo se reverberar forte, né? Sim, para a literatura do autor, às vezes uma referência contemporânea pode ter mais peso do que um clássico. Agora, para a história da literatura, eu também acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não equiparar, né? Porque, de fato, ninguém entra, tirando aquelas questões sociais e do cânone que eu falei que sim, tem que ser observadas, ninguém entra também no cânone à toa, né? Eu acho complicado, por exemplo, achar que para a história da literatura, um autor contemporâneo específico que de repente não está trazendo nada de singular tem o mesmo peso, por exemplo, que o Eduardo Jardim na questão do fluxo de consciência, né? Se a gente for comparar. Então eu acho que sim, existem critérios para a gente colocar alguma hierarquia. Você pode querer colocar, você pode não querer colocar. E a hierarquia que você vai estabelecer, também você vai fazer isso a partir dos seus próprios parâmetros, né, de desenvolvimento como autor. A minha relação com as referências, por exemplo, eu acabo estabelecendo sim alguma espécie de hierarquia, porque quando eu estou estudando um recurso específico, eu tenho em mente os autores que fizeram um desenvolvimento mais amadurecido desse recurso nas obras deles, né? Então, nesse sentido, tem uma hierarquia do que estudar primeiro, do que estudar depois, não é? E eu poderia até falar que sim, que tem uma coisa de melhor e pior. Tem autores que usam determinados recursos com mais elegância que outros, e tá tudo bem. Então, eu também não vejo um problema em se ter uma hierarquia, né? Eu acho que vale a gente ter apenas a clareza a partir de quais parâmetros se estabeleceu determinada hierarquia, seja a hierarquia do cânone, seja a hierarquia X, Y ou a nossa própria hierarquia, né? E aí poder brincar com os elementos na hora de criar, né? Não tanto estabelecer padrões muito rígidos aos quais seguir, mas brincar um pouco com essas várias possibilidades que vários autores trazem. No meu caso, especificamente, são mais os clássicos do que os contemporâneos, mas se você, no seu caso, são mais os contemporâneos do que os clássicos, também tá tudo bem, né? E aí você vai estabelecer ali o que faz sentido para você. Agora, o Paulo fala uma coisa interessantíssima, muito importante, que é estar aberto a, né? De fato, a gente tem que estar aberto ao que o mundo nos oferece. Eu acho que nesse sentido ele oferece tanto livros que já são tidos como referências em determinados usos, quanto novidades, né, e experimentações e livros que também conversam com o nosso tempo e colocam outras propostas na roda. Estar aberto é fundamental como escritor. Agora, o uso das referências pelo autor, ele vai ter que ser balizado pela proposta estética desse autor, né? E aí você não precisa necessariamente se encaixar numa categoria ou em outra, né? Eu quero ir na linha dos clássicos, eu quero ir na linha dos contemporâneos, por exemplo. O próprio Paulo, ele citou ali referências, né? Tanto clássicas quanto contemporâneas. Eu acho que uma das questões, quando a gente está pensando em literatura, a gente está pensando em pensamento, a gente está pensando em produção de pensamento. A gente, quer dizer, quando se constrói um projeto estético, a gente está ali em busca de uma série de fatores que edificam esses pensamentos artísticos, né? Esse pensamento de artista. Então, de algum modo, quando a gente está criando, né? Quando a gente está organizando a ideia para um livro, para um romance, eu acho que a gente tem que estar com essa clareza, né? De que se trata de um pensamento em construção, né? E é importante que a gente reconheça qual que é o nosso pensamento, qual que é o nosso projeto estético, sem que necessariamente ele precise atender essas demandas de que tem que ler isso, tem que ter aquilo, um romance contemporâneo precisa começar assim, o personagem tem que ser assim, tem que ter mais de um narrador. Para ser contemporâneo mesmo, agora é melhor ter mais de um narrador. Se o narrador, né? Então, claro, tem dicas maravilhosas e ensinamentos maravilhosos nessas listas aí de sugestões para escritores. Inclusive, eu me aproveito de muitas dessas coisas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para filtrar por nós, né? Então, com absoluta clareza, eu entendo agora que os contemporâneos são mais importantes para mim e você entende que os clássicos são mais, e talvez isso reverbere em nossos projetos, e que maravilha. Ai, Paulo, você arrasou agora, porque realmente
eu vejo que essas caixas muito rígidas às vezes atrapalham muito o autor iniciante. Por vezes eu recebo textos, né, para fazer leitura crítica, em que o conceito, quando o autor me explica, não está explícito na obra, porque ele se obrigou a usar determinado narrador, porque ele se obrigou a fazer determinada experimentação, sem estar necessariamente preparado para isso. Às Uhum. vezes vale mais a pena você aprender a fazer um beabá, a fazer uma história com linear, com um narrador só em primeira pessoa. Vale a pena fazer o feijão com arroz antes de se jogar, para não correr o risco. Ou até você pode se jogar também, né? Problema seu, você vai escolher o que você faz antes ou depois. Mas eu acho importante ter uma base forte antes de começar a colocar essa rigidez de, para eu fazer um puta livro de literatura contemporânea agora, eu tenho que colocar vários gêneros, enfim. Ô Paulo, em relação às referências, e as referências muito fortes que podem brecar a caminhada de um escritor? Pois é, tem essas, né? Tem uma história ótima que o Salman Rushdie, quando teve aqui na Flip, não lembro qual Flip ele teve aqui, já faz uns anos, mas ele disse uma coisa que tem a ver com isso, que ele disse assim, que um dos livros dele, também não lembro agora se era um dos primeiros livros, mas ele era um louco apaixonado e viciado em ficções do Borges, e foi escrever um livro e percebeu que estava escrevendo ficções do Borges. Só que ficções já tinha, né? E aí ele chama isso de más influências. Então, um ponto para a gente pensar, será que existem más influências? Olha, um bom jeito de pensar, eu também trabalhei com uma autora que lia Dante, por exemplo, era apaixonada por Dante, e ela se sentia imatura para levar o projeto de escrita dela adiante, porque a referência ela se comparava, a referência servia como uma régua e travava o processo criativo dela nesse sentido. E aí eu conversando com ela, eu disse assim: "Olha, a literatura muitas vezes aonde você gostaria de chegar, né, não ser igual, mas ter a mesma qualidade, e aonde você está, onde, né, é uma distância gigantesca. E muitas vezes para evoluir, você vai ter que escrever, porque é escrevendo que se aprende e se evolui. Então não dá para você deixar de escrever porque você ainda chegou lá, porque você só vai chegar num determinado nível escrevendo. Literatura é processo, né. Perfeito, exatamente. Não, quando eu estava escrevendo, eu comentei aqui, né, da minha paixão por Helena Ferrante, eh, e eu tinha lido, então, no final do processo do meu romance, eu tinha lido o primeiro livro da tetralogia, e depois, quando eu já imaginei que o romance estava terminado, e depois ainda reescrevi por mais um ano, com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, revendo aqui. Aliás, rapidinho, leiam Cara Marfisa, gente, que é um romance fantástico, tem uma ambiguidade, tem uma nossa, é incrível. Vocês estão vendo que a gente se admira, né? Ah. Eu Não é? acabei de mandar um coraçãozinho que vocês não vão ver pra ele. Mas aí o que aconteceu? Depois eu terminei de ler a tetralogia, depois que eu então já tinha encaminhado mais, terminado o romance, supostamente. E em um momento eu parei pra pensar, falei, caramba, meu, a hora que eu comecei a ver a complexidade daquelas personagens e como é que tinham ali as viradas, e não eram essas viradas plot twist, é outra coisa, é um negócio muito mais sofisticado, né? E eu pensei, putz, meu romance é muito inferior a isso, numa comparação, como você estava dizendo aí com a sua aluna, em relação ao Dante. Sua aluna não, a escritora que você fez leitura crítica, né? Mas depois eu pensei, mas não dá, eu jamais vou escrever como Helena Ferrante, porque a Helena Ferrante já existe, né? É a mesma constatação do Salman Rushdie com o Borges, né? Quer dizer, já existe ali o ficções, não tem para que a gente escrever. Então acho que tem uma coisa que é a gente entender como é que a gente transcende a referência e se aproveita dela pro nosso projeto, não é isso? Exatamente. E aproveitando essa coisa da comparação e como alguns autores podem ser referências muito fortes e até atrapalharem um pouco o processo criativo, a gente vai chamar para falar a Aline Bay. Com vocês, Aline Bay. Olá, meu nome é Aline Bay, eu sou escritora, sou autora do Peso do Pássaro Morto, por enquanto é o meu único livro. Estou terminando de escrever meu segundo e fui convidada pela Anitta para conversar um pouco sobre referências literárias, que é um tema que eu gosto muito. Eu acho que o escritor, o artista, né, ele precisa de referência
e ele não consegue trabalhar, né, a potência de linguagem dele se ele não tiver esse acervo, digamos, imagético e estilístico, né, de autores, de artistas que ele admira, que de alguma forma conversam com o que ele faz ou propõem novos caminhos, abre portas e janelas, mostra que dá para fazer de outros jeitos, mas de qualquer forma tem que ser autores que dialogam, né, com a nossa essência, para que haja essa comunicação tão profunda. E no meu caso, eu leio muito, eu gosto muito de ler e eu acho que o meu prazer de escrever, ele vem primeiro do meu prazer de ler. Eu fiz letras, me formei em letras, mas antes eu tenho uma formação como atriz e também o ator é um grande leitor, ou deveria ser um grande leitor, né? E eu consumi muita literatura no teatro, de dramaturgia e também de livros e escritores. E uma que me marcou profundamente no teatro, especificamente, depois me acompanhou por toda a vida, foi a Clarice Lispector. Então eu considero a Clarice uma referência para mim, mesmo que eu não esteja lendo ela no momento, porque é uma autora que que criou um estofo, né, artístico para mim. Foi uma mulher brasileira que eu li, talvez a primeira que eu tenha lido ali num momento de mais profundidade de leitura, né? Porque na escola eu tinha entrado em contato com a literatura dela, mas eu não tinha me dado conta da dimensão. Ainda não tinha esses instrumentos para leitura, e no teatro, como a gente montou um espetáculo baseado no livro dela, eu mergulhei mesmo na obra, estava um pouco mais velha, um pouco mais madura, e consegui absorver. Então foi um estrondo muito grande perceber a linguagem, o que a Clarice faz, que é possível fazer aquilo. Ela abriu realmente uma porta, né, como eu estava dizendo. Então a Clarice é uma grande inspiração. A Hilda também é uma referência muito forte. Eu consumi menos a literatura dela por eu perceber a força que tem. Então toda vez que eu leio uma obra da Hilda, eu fico muito impactada e inebriada ao ponto de começar a imitar ela, né, na minha própria literatura, perder a minha voz, assim, de tão forte que é a minha admiração por ela, de tão forte que é a literatura dela. Então a Hilda eu vou lendo aos poucos, para não ser sugada pela força mesmo. Então eu vou consumindo a literatura dela com bastante delicadeza, e é uma autora grandiosa que eu admiro muitíssimo, que também faz uma inovação aí com a linguagem que me interessa muito, os lugares que ela acessa, né, com a palavra, e o tamanho que tem a palavra de Hilda, força principalmente, eu acho que é o que mais me encanta na obra dela. Então são duas grandes referências para mim. Para o Pássaro, eu tive uma referência muito grande do livro do João Manzanello Carrascosa, Aos 7 aos 40, que é a história de um pai e filho, dividida aí pelas idades do personagem principal. E eu fiquei muito encantada com essa divisão de idades, muito encantada com a literatura do João, com a delicadeza que ele tem ali para narrar, as lindas imagens que ele cria. E foi um livro que me inspirou muito na criação do Pássaro. E também um poema da Elizabeth Bishop, A Arte de Perder, que eu descobri dentro de um filme, Flores Raras, descobri a poeta no filme, e aí o poema, né, ele tá dentro do filme, foi algo que eu me lembro até que fiquei em estado de pausa, de tão bonito que é o poema, e de tanto que me acabou comigo mesmo. Fiquei num estado assim de absoluto deslumbramento, né? E então o poema em si e o verbo perder, e essa minha obsessão pelo verbo perder, que tem muito dentro do Pássaro, vem dessa leitura, dessa escuta do poema da Elizabeth, que é uma grande autora também. Eu sou muito apaixonada por um escritor que chama John Williams, e eu comecei a desfrutar da literatura dele pós-publicação do Pássaro. Então é um autor que vai me influenciar aí nas obras futuras, né? Mas é um autor tremendo, americano, que foi pouco reconhecido, mas que tem um trabalho lindo de personagem, montar histórias com muita verdade, e é um autor que eu admiro muito, principalmente pela obra Stoner. Olha que demais, realmente Hilda Hilst, né, é uma coisa sensacional que draga a gente para dentro dela, né? Do universo, da poética dela, né? Além dos autores citados, a gente editou, mas a Aline falou do Saramago, do Fernando Pessoa, também do James Baldwin, ou seja, é uma autora que está sempre de olho e estudando muito, né, para ter a composição e a delicadeza do próprio texto que ela tem. A gente tem que, sei lá, às vezes me deparo em conversas, assim, né, com uma galera de escritores que eu percebo que leem pouco.
Aí eu fico pensando, não é à toa, né, que uma grande obra se edifica, né? É preciso que a gente tenha referências, muitas referências e diversas, né? Dá para ver aí no campo das coisas que a Aline falou, como tem uma variedade de coisas, né? E de fato, a Hilda, ela é uma coisa extraordinária, né? Nossa, quando eu li o Diário Rosa de Lori Lamb, meu Deus, É uma eu não, loucura. eu não tava acreditando que aquilo estava acontecendo, assim. E foi uma coisa surpreendente, porque eu, sem querer, eu não conhecia ainda, não tinha ouvido falar da Hilda tanto. Eu sabia desse nome, mas não conhecia, e não era. Demorou muito pra gente comentar sobre a Hilda, né? Sim. A Hilda foi uma autora muito esquecida por muitos anos. Quando eu li esse livro, meu Deus, virou uma chavinha em mim de pensar assim: caramba, eu só quero ler coisas desse tipo, porque é tão provocador e tão, ao mesmo tempo, é constrangedor de ler aquilo, e é instigante, é engraçado e é terrível, né? Ela é maravilhosa. Olha, tem um outro pulo do gato, sobre essa coisa de ler bastante, né, e investir na própria formação como escritor, que é o seguinte: às vezes os iniciantes ficam muito errantes em relação ao que leem, né, e à construção de referências, porque não tem muita noção. Isso é natural, né, às vezes você parte até das referências para compor o seu projeto estético, mas uma vez que você começou a compor ali, é interessante você começar a atrair para esse projeto outras obras que possam se articular com ele, né. Uhum. Então, nesse sentido, nesse momento específico do caminho, talvez em vez de ler muito, você deva tentar identificar os poucos livros que possam, te ajudar nessa edificação, inclusive para reler. Porque eu Hum. acho que o trabalho com a referência literária não é só de leitura, mas sobretudo de releitura. Você Uhum. pegar todas as camadas, né, e entender bem pontualmente, né, o que foi trabalhado ali. Ah, legal. E Você legal. relê, Paulo? Releio. Eu tenho uma coisa assim, eu gosto muito de ler sem fazer anotações, a priori. E às vezes tem obras que tem que voltar. Assim, as obras mais teóricas eu sempre leio anotando, porque, né, é inevitável, de algum modo ajuda a pensar, né? Mas romances eu gosto muito de ler e pronto. Mas quando aí tem coisas ali que eu percebo que são grandiosas para mim, então eu volto ali para tanto anotar trechos quanto pensar um pouquinho junto, né? Ah, fez aqui assim, é assim que se faz, aqui pega a personagem aqui, fez essa virada assim. Então é um Uhum. jeito de estudar, eu imagino, né? Legal. E nisso que você estava falando também tem uma coisa interessante, que é quando a gente está diante das referências, a gente tem que saber eh, como a gente explora essas referências, né? Então, achei legal isso que você falou. Eu falei que a gente tem que ler muito e de modo diverso, né? Quando eu tô falando do nós, tô falando escritores, né? Com essa perspectiva. Mas às vezes ler muito pode não significar ler muitos livros, né? Mas é ler muito intensamente aquele livro, ou saber explorar muito profundamente o livro, né? Isso. E eu acho que isso leva para um caminho, uma coisa que eu estava pensando, é que, ainda retomando aquela ideia lá que a gente estava falando antes do áudio da Aline, do Salman Rushdie, né, das más influências, de pensar que, sim, sempre vai ter um grupo de coisas que vão agir ali como fantasminhas, né, tentando se infiltrar ali nos nossos escritos, e não há problema que eles estejam fazendo isso, que essas referências estejam agindo assim, contanto que a gente tenha um certo controle, né? E nesse sentido eu fico pensando numa imagem que é essa imagem da transubstanciação, né? A palavra transubstanciação um pouco tem a ver com aquela ideia católica, né, de que o pão e o vinho de fato são o corpo e o sangue de Cristo, e não é uma metáfora, né, mas se transforma exatamente naquilo, na ação da comunhão. Mas acho que dá para a gente metaforicamente pensar isso em literatura, pensando como é que eu, tendo clareza do meu projeto estético, como é que eu consigo, então, me utilizar dessas referências, mas de algum modo fazer com que elas sejam processadas pelo meu projeto estético e então transubstanciadas naquilo que a gente vai escrever, né? Talvez tenha a ver um pouco com aquela imagem da antropofagia, sabe? Super. Eu acho também que tem inclusive,
faz muito sentido quando você decompõe, que é essa coisa do estudo dos recursos literários também é uma forma de você, por exemplo, não deixar ser sugado por determinada poética, Uhum. né? Porque o olhar mais consciente para o texto, muitas vezes, se você aproveitar um recurso, uma utilização, uma proposta específica, é isso que vai te influenciar e não necessariamente a voz poética que está por trás. Uhum. É outra coisa que a Aline falou aí também, que a gente acabou não comentando aqui, mas que também é uma força extraordinária da nossa literatura, é a Clarice, né? Ai, maravilhoso. Que coisa, né? Que, que, que mulher surpreendente, né? Porque a literatura dela também tem tem campos para a gente se infiltrar, né? Isso é uma coisa muito legal quando a gente consegue tanto encontrar, porque, não sei, a gente não encontra isso em toda a literatura, né? Mas quando a gente encontra uma literatura que você lê uma página e daqui a pouco você volta e lê aquela página de novo e você consegue perceber mais coisas, mais forças, mais camadas, né? E a Clarice parece, para mim, assim, várias obras dela são obras que eu ficava lendo muito lentamente, porque tem esse movimento de ir se infiltrando naquilo. Eu acho isso também altamente inspirador. Sim. Bem, estamos chegando ao final de mais um podcast. Queremos convidar vocês a acompanharem, sigam aí já, porque nós temos episódios gravados com Tiago Ferro, Cristina Judá, Ricardo Lísias, enfim, só autor maravilhoso. Os episódios irão ao ar toda terça-feira, então fica de olho. Siga a gente no Instagram também, porque a gente fala de literatura lá, Anitta Deac Zero e Paul Salvetti. E a gente vai fechar esse podcast com um poema maravilhoso, com essa voz, né, essa interpretação de Paulo Salvetti. Eu escolhi um poema pra gente encerrar aqui esse podcast, de um poeta que eu li o ano passado, foi o livro de poemas que mais me marcou o ano passado, que é o Forte Apache, do Marcelo Montenegro, é um livro da Companhia das Letras, acho que é de 2018, se eu não me engano. E o Marcelo, ele tem uma poética que é metalinguística nesse lugar das referências, e isso, quando a gente pensou nesse tema, referências literárias, logo me veio na cabeça esse livro, porque muitos dos poemas, eles tratam das referências e poetizam a partir das referências. Então, vamos lá para um poema do Marcelo Montenegro. Ensaios. 1. Nelson Cavaquinho é o Ingmar Bergman do samba. AC/DC, os James Browns do metal. Marcelo Nova foi o Toquinho do Raul. O seu Francisco, a 2 quadras daqui de casa, é o Shakespeare dos pastéis. Ramones são Beatles arruaceiros. Faulkner, um pedreiro experimental. Lou Reed é um Frank Sinatra roto. Carver é Hopper, em formato conto. Tom Zé é um misto de Marcel Duchamp com Jackson do Pandeiro. Seinfeld é Homero. 2. Beatles é uma perfeição a que a humanidade raramente chega. É Chekhov, Rilke, Pelé e Coutinho. Nonas sinfonias, Ilíadas, Catherine Deneuves, pirâmides egípcias de 3 minutos. Agora foi! Viva! Arrasamos! Agora deu tudo certo.